Boa tarde. Atraso proposital no início da partida, bolas sendo jogadas no campo e o grande final com as luzes do estádio apagadas. Assim foi Internacional e Palmeiras, um retrato fiel da desorganização e do descrédito em que caiu o futebol brasileiro. Depois do injusto sistema de média de pontos dos tribunais e das manobras dos grandes que comandam o esporte mais popular do país, o Gama, o pequeno Gama, está fora. O Gama só empata e dá adeus à primeira divisão. Internacional e Botafogo vencem e continuam na elite. O São Paulo conquista em campo a classificação e o Flamengo fora se despede perdendo para o Juventude. As chances de permanecer na primeira divisão eram boas. O Internacional tinha uma tarefa bem mais difícil, mas venceu o Palmeiras. O Gama foi a Campinas enfrentar a sensação do campeonato. Teve ótimas oportunidades de gol, mas não fez. Saiu de lá com um empate e o rebaixamento na bagagem. Uma vitória por objetivos diferentes. O Gama para não ser rebaixado à segunda divisão e a Ponte Preta para ficar entre os 4 melhores classificados do campeonato. Regis convoca a torcida. Mas o próprio Regis, assim como Narcísio, não estão com a cabeça para o jogo. Vander até que se esforça, mas o goleiro Alexandre brilha. A mesma luz aparece para Adriano. Caçapa acerta a trave e o goleiro se recupera. Na disputa com Alexandre Gaúcho, Adriano leva vantagem. Na segunda oportunidade, Alexandre Gaúcho vence o goleiro, mas Fábio Luciano salva em cima da linha. Os técnicos fazem muitas alterações, tentam mudar a história do jogo, mas parece que o destino já está traçado para o Gama, que com um empate em 0-0 cai para a segunda divisão. Nós deixamos de continuar na primeira divisão pelo regulamento. Essa armação toda que fizeram, quer dizer, ficamos nesse momento, num momento super incômodo, mas o Gama é uma equipe forte, uma equipe que lutou, fez o seu trabalho e agora é esperar que o ano que vem reúna todas as forças para voltar novamente, sabendo que o futebol brasileiro tem esse monte de armação aí e que acaba prejudicando. Deve estar um clima muito ruim, né? Infelizmente caímos para a segunda divisão, mas a luta teve, né? Fazer o quê? E aqui em Brasília, muita gente enfrentou a chuva para acompanhar o jogo num bar do Gama. No fim, tristeza e revolta. Bar lotado, torcedores em pé, no chão e até do lado de fora. Gente que vestiu as cores do Gama e saiu de casa para ver de perto a última chance do time permanecer na primeira divisão. A chuva forte que nada poderia atrapalhar o programa de ontem à noite. Nós estávamos preparados para assistir o Gama de qualquer forma. O jogo começa, a ansiedade aumenta a cada lance. Basta o Gama acertar o passe ou mostrar uma boa defesa que a torcida grita, aplaude e canta. Apesar da animação, o primeiro tempo termina sem maiores alegrias. 0 para lá, 0 para cá, intervalo, mas nada de perder a concentração. Todo mundo continua firme, torcendo para as mesmas cores, só que de outro time. Apesar de ser corintiano, torcendo pro Palmeiras. Torcer pros dois times de verdes, né? Porque o Gama depende da vitória do Palmeiras para poder não ser rebaixado. Mas acontece o que ninguém estava esperando. O Internacional vence o Palmeiras e o Botafogo, o Guarani. Aqui em Brasília, aumenta a tensão. O Gama tenta, chega perto, mas não consegue marcar. O jogo vai terminando e o empate, que seria um ótimo resultado, vira uma grande derrota. Eurico Miranda inventa um monte de regra aí, os caras mudam a tabela, põem jogo tudo pro mesmo dia, tudo querendo favorecer os clubes grandes. Eu acho que isso aí tem marmelada. O Gama tem de começar tudo de novo. No ano que vem o negócio é erguer a cabeça e tentar levantar a taça da segundona. A torcida brasiliense com certeza vai estar junto no esforço coletivo para devolver o Gama à elite do futebol nacional. Não desanima, Gama. O seu povo sabe que você tentou. O lado positivo de toda essa história é que o brasiliense pela primeira vez
torceu como torcedor fiel por um time da cidade. Está certo, houve muita tristeza. O início do campeonato foi difícil. As derrotas seguidas para Corinthians, Atlético Mineiro e Guarani pareciam anunciar uma campanha desastrosa. Aos poucos a situação foi mudando. Apesar de alguns deslizes, como nos empates com o Santos, o Flamengo e o Juventude, o torcedor vibrou de felicidade ao ver o Gama bater o Palmeiras em São Paulo. Mais do que isso, viu Romualdo fazer um dos mais belos gols deste Brasileirão. Um colírio para os olhos de gamenses, palmeirenses e de tantos outros torcedores de todo o país. Uma onda de amor ao Gama tomou conta da cidade quando o time ficou 6 rodadas sem perder. Não tomou conhecimento de Internacional, do Grêmio, do Sport e do São Paulo dentro do grande Morumbi. Mas, de repente, as coisas desandaram novamente, levando o Gama de volta para a segunda divisão. Mas vejamos o lado positivo. Fica a lição da estreia na elite. O Gama agora tem torcida. O Gama tem de ser forte e mostrar que tem potencial. Quem sabe assim, o Verdão, com o apoio do Brasiliense, vence a segundona de novo e volta para onde merecia estar hoje. Resta-nos dizer que o Gama terminou em 15º lugar, na frente de Internacional, Grêmio, Portuguesa e Sport. O time brasiliense só está rebaixado por causa da brilhante média de pontos imposta pela CBF. Ganha os poderosos do Clube dos 13, perde o futebol brasileiro. E você vê daqui a pouco, o Brasil vence mais uma na Copa do Mundo de Vôlei. E mais, Botafogo e Internacional vencem e escapam da humilhação do rebaixamento.